E aí, galerinha? Vamos entender melhor a ciência? Bora lá! Bom dia, pessoal. Belezinha? Tranquilo com vocês? Espero que sim. Olha só, pessoal. Hoje vai ser a nossa última aula sobre a harmonia das funções reprodutivas, belezinha? Só que só, antes de começar a falar sobre gêmeos, tá? Que é vai ser a nossa aula de hoje, né? Vou dar um zoom aqui para vocês. Eu queria comentar com vocês o seguinte, pessoal. Mas é para vocês copiarem no caderno de vocês, tá? O exercício de vocês da última aula, vocês confundiram muito, galera. Confundiram muito mesmo. A gente falou sobre hormônios antes de começar a falar sobre funções reprodutivas. E entre esses hormônios tinha o T3, T4, tinha o hormônio tireoide, um montão de tipos de hormônios. E esses hormônios aqui eu introduzi nessa aula específica, falando sobre funções reprodutivas. O estrogênio, progesterona e a testosterona. Né? E no dever de vocês, eu perguntei, uma das perguntas foi o seguinte, né? Que o espermatozoide era produzido, que a testosterona, na verdade, era um hormônio principal masculino e aonde o testosterona onde que daria, no caso, a reprodução dos espermatozoides. Aí tinha lá testículo, tinha pênis e tinha outras coisas lá. A maioria colocou pênis, galera. Testículo. E eu ainda falei direto. Pedi para vocês prestarem atenção nesses hormônios aqui, que os dois seriam, no caso, feminino, beleza? E esse masculino. Mas mesmo assim vocês erraram. Quando chegou falando sobre os hormônios femininos, né, seria o estrogênio e a progesterona, tanto na parte, a produção no começo do ciclo menstrual, quanto no finalzinho, a queda para a menopausa, né, o pessoal botou, em vez de botar estrogênio e progesterona, botaram T3 e T4, não entendi nada. Né? Então, pessoal, você tem que prestar mais atenção. E assim, a aula foi bem devagarzinho e demos 3 vídeos sobre a mesma coisa. Tá bom? Então, pessoal, se liga mais, prestar mais atenção. A impressão que eu tenho é que vocês pegam um livro, como é de múltipla escolha, alguns exercícios, vocês coloca lá para terminar e manda para mim de qualquer maneira. E esse não é o correto. O correto é, eu não sei, pesquiso. Eu não vi, volto no vídeo de novo e dou uma olhada de novo. Eu passei o exercício no livro para vocês e vocês mandaram no privado perguntando qual a atividade era para ser feita que estava no vídeo. Né? Prova que eu não vi o vídeo até o final. Para estar perguntando isso, não vi o vídeo até o final. Belezinha? Então vamos falar sobre gêmeos, pessoal. Então olha só. A gente já falou já que para ter a fecundação eu preciso, né, de um óvulo, né? E preciso do espermatozoide. Show de bola? Né? O espermatozoide ele tem que fecundar o óvulo, tá? Aí vai virar uma célula ovo-zigoto. Para aí depois desenvolver, foi assim que a gente terminou a última aula. Desenvolver, no caso, o feto lá, depois disso, para que o bebê não nasça, vai ter que ter o corpo vai ter que expulsar, ou seja, vai ter que ter um aborto espontâneo, né? Ou um aborto provocado. Show de bola? Tranquilinho? Beleza? Mas o padrão é, o espermatozoide fecundou o óvulo, né? Vai nascer. Para nascer gêmeos? Não, né? Gêmeos é uma condição rara, né? É uma condição rara. Mas nós vamos estudar agora como são formados os genes bivitelinos e univitelinos, beleza? Então vamos lá. Primeiro vamos falar sobre os gêmeos bivitelinos. Show? Também chamados de gêmeos fraternos ou não idênticos. Show de bola? Esse aqui é a primeira, tá? E como isso acontece, galerinha? Olha só, se eles não são idênticos, né? O que vem na nossa cabeça? Eles não são idênticos. Né? Aí, a primeira coisa que vem na nossa cabeça lembra que... Deixa eu ver se tá aqui. Só um minutinho, vou pegar e mostrar pra vocês aqui. Pegar um livro. Aqui. Olha só, galerinha, vou dar um zoom aqui para vocês verem. Olha só, lembra que eu falei com vocês que o ovário, ele libera um óvulo, né, no ciclo menstrual? Show? Um óvulozinho. Aí se esse óvulo não for fecundado, ele vai ser eliminado pela vagina, tá? Então, ele vai sair daqui. Quando acontece o gêmeo, tem um fenômeno raro que de 28 dias, isso acontece, né? Isso é mensal, né? O ovário direito ou o ovário esquerdo vai lançar, no caso, um óvulo, beleza? Aí esse óvulo, se for fecundado, aí beleza, embrião, feto,
e vai nascer aí uma criança depois de 9 meses, belezinha? Só que assim, se acontecer raramente do tanto ovário direito quanto ovário esquerdo lançarem óvulos e se eles forem fecundados, ou seja, se isso acontecer, vão ter 2 óvulos para ser fecundados, belezinha? Nesse caso, o espermatozoide, pode ser que aconteça que o espermatozoide é do óvulo direito, do óvulo esquerdo, um espermatozoide vem aqui e fecunda um ovo, um ovo, no caso, um óvulo, e o outro espermatozoide fecunda o outro óvulo. Ou seja, vão ter 2 óvulos fecundados. Nesse caso, os gêmeos não são idênticos. Belezinha? Nesse caso, eles não são idênticos. Eles são os gêmeos bivitelinos ou fraternos. Quando acontece isso daqui, galerinha, vai ter 2 óvulos, ou seja, eu vou ter... Aqui tem um desenhozinho aqui, ó. Eu vou ter 2 placentas, tá? Eles vão ser gerados em bolsas diferentes, tá? Beleza? E o cordão umbilical, aí, né, cada um vai ter um e a mim vai estar lá. Isso daqui seria, no caso, os gêmeos bivitelinos. Belezinha? Tá bom? Muitas pessoas acham que, na verdade, que um óvulo é fecundado por 2 espermatozoides. Não é isso que acontece não, tá, galera? Se isso acontecer, um óvulo vai ser fecundado por um espermatozoide e o outro óvulo por outro espermatozoide. Então os gêmeos não são idênticos, ou seja, eles não vão ter materiais genéticos totalmente diferentes, características também diferentes. Show de bola? Tranquilinho? Beleza. E os gêmeos idênticos, no caso, o univitelinos, o idênticos, o que acontece? Essa aqui é o exemplo do que acontece com o univitelino, tá? Aqui, o espermatozoide, ele vai fecundar o óvulo, beleza? Só que aqui, tá vendo que tem 2 núcleos aqui dentro aqui? Aqui é porque esse óvulo, ele vai se dividir, tá? Ele vai se dividir. Essa parte do embrião vai se dividir em 2 diferentes. Como era uma célula só e se dividiu em 2, né? Elas são células clones, né? É uma célula dividiu em 2. Então é uma célula clone, beleza? Por ser uma célula clone, eles têm as mesmas características, né? Lembra que quando a célula se divide, se eu tenho uma célula aqui, ela se dividiu em outra célula, eu vou ter uma célula clone, né? Isso também acontece também quando o óvulo é fecundado e ela se divide, tá? Nesse caso, a bolsa amniótica, eles vão compartilhar a mesma bolsa amniótica, vão ficar juntinhos ali, os 2, tá? Os dois, eles vão compartilhar, no caso, a mesma bolsa amniótica, tá bom? Show, belezinha? Tranquilo até agora? Show. Então, o que vocês têm que entender, então? Gêmeos não idênticos, os bivitelinos, tá? Eles vão ser fecundados, normalmente, 2 óvulos, 2 espermatozoides totalmente diferentes, cada um com características diferentes. O univitelinos, no caso, são gêmeos idênticos, né? Um óvulo só vai ser fecundado e esse óvulo aqui, né? Essa célula ovo aqui, o zigoto, que é esse embrião que vai se dividir, tá? Quando ele se dividir, beleza? Eles vão criar clones, tá? Aí, uma pergunta que poderia ser feita é, aqui, nos gêmeos univitelinos aqui, pode ter clone, nascer uma menina e um menino? Não. Se são células clones, vão nascer tudo menino ou então menino. 2 meninos ou 2 meninas, 3 meninos ou 3 meninas, beleza? Se são gêmeos, vão nascer com as mesmas características, show? Aí tem uma diferença de um para o outro? Tem, mas aí seria, no caso, a interação com o meio que poderia fazer isso, show de bola? Né? A digital é diferente dos gêmeos idênticos. Mas fora isso, eles são iguaizinhos, é até difícil de poder identificar quem é quem, né? Só os familiares ali que conseguem mais porque tá em contato com eles direto, show de bola? Tá? Então, sobre gêmeos é isso, pessoal. Se tiver alguma dúvida, vocês podem mandar pergunta que eu estou aqui para poder esclarecer, tá? Ó, a célula embrionária que vai se dividir no caso de ser gêmeos univitelinos ou então gêmeos idênticos, tá bom? Bivitelinos, na verdade, são 2 óvulos que vão ser fecundados, belezinha? Por 2 espermatozoides também diferentes. Show? Vamos falar agora, pessoal, um pouco também sobre parto, tá? Tem o parto normal, né? E o chamado cesariano, beleza? Hoje em dia, né? Parece que o parto cesariano é que virou um parto normal, né? Porque hoje em dia as mulheres têm se inclinam mais a ter o parto cesariano. Só que o parto cesariano tem alguns riscos à saúde, né?
E o ideal seria que tivéssemos mais taxa de partos normais do que de partos cesarianos. Esse seria o normal. Que, como o nome diz, parto normal, ou seja, já existe uma estrutura feminina, né, para poder fazer com que a criança nasça. Show de bola? Então nós vamos estudar então algumas características do parto normal e depois vamos estudar algumas características do parto cesariano, belezinha? Que hoje em dia é o normal daí. No Brasil, nos países subdesenvolvidos, a quantidade de partos normais normalmente é muito maior do que a quantidade de parto cesariano, é muito maior do que a quantidade de partos normais no país subdesenvolvido. Show? Nos países desenvolvidos, beleza? A quantidade de partos normal é maior, porque eles já trabalham desde pequeno na escola essa estrutura, que o parto normal é o que faz bem, né? As mulheres que têm parto normal, logo depois que dão à luz, né, o corpo começa a se ajustar de novo e é como se nem tivesse, né, tido filho, né? Enquanto em relação ao parto cesariano, né, por abrir, né, aqui na parte de baixo do abdômen, né, as mulheres sentem dores por muito tempo ainda. Belezinha? Show? Depois a gente vai explicar e vai enumerar algumas opções para que as mulheres optem pelo parto cesariano, né? Algumas condições especiais. Fora isso, normalmente era para optar pelo parto normal, né? As mulheres estão me olhando falando assim, porque você não tem o neném. Mas o normal seria isso, tá bom? Olha só, pessoal, a duração, né, para que ocorra um parto normal, normalmente de 38, aqui está 40, mas de 38 a 42 semanas, mais ou menos, tá? Seria um valor aproximado, né? Alguns livros tá 40, outros 42, porque o valor aproximado e cada organismo é um organismo, então a gente não tem como estipular, tá bom? E como acontece o parto normal? A primeira coisa, o primeiro sinal que acontece é o rompimento da bolsa amniótica, né? A mulher tá lá, de uma hora para outra a bolsa estoura, né? Aí sai aquele líquido, né? E dali é o primeiro sinal, né, que o bebê tá pronto para vir, entendeu? Pronto para vir ao mundo, show? Aí depois disso, depois desse rompimento da bolsa amniótica, né, que seria essa bolsa aqui, depois do rompimento dela, inicia-se a contração. Por que inicia essa contração? Porque o útero está se preparando para poder colocar o bebê para fora, tá? Então ela começa a se contrair, tá? Nesse momento, na verdade, a cabeça, né, do feto, a cabeça da criança, já tem que estar posicionada, né? Aonde seria posicionamento? Aqui, ó, deveria estar se posicionando aqui, ó, porque ele vai sair, obviamente, né, pelo canal da vagina, né? Lembra que eu falei que a vagina é a parte interna, né? Que a parte externa se chama vulva, que o pessoal normalmente troca o nome e confunde, beleza? Então, o bebê já tem que estar encaixadinho ali para poder sair, né? Aí eu já vou adiantar, né? Se o bebê não estiver encaixado, por exemplo, né? Dizem que o bebê está sentado, né? O bebê não vai sair. Esse caso sim, seria um caso para intervenção cirúrgica para poder estar retirando o bebê. Aí sim, seria um parto cesariano. Aí seria uma das opções, belezinha? Mas normalmente o bebê encaixa ali, né? E a mulher começa a ter a contração, o útero começa a contrair, tá? Querendo expulsar, tá? O colo do útero também começa a se dilatar. Por que ele começa a se dilatar? Ele começa a contrair, né, o útero, o colo começa a se dilatar para poder ter uma abertura suficiente, normalmente 10 centímetros, para poder o neném sair, tá bom? O feto é empurrado para fora com a cabeça virada sempre para baixo, belezinha? Que essa é a posição correta, né, do bebezinho do feto tá nascendo, belezinha? Aqui eu coloquei aqui, ó, eu fiz um desenho para vocês aqui, como ele se comporta aqui dentro. Aqui dentro é eu vi até um vídeo essa semana de um garotinho narrando, ele dizendo que ele se lembrava como era lá de dentro, né? Aqui é muito aconchegante para o bebê, dentro dessa bolsa, né, amniótica, tem tudo que ele precisa. O nutriente, né, e o oxigênio vem todo pelo cordão umbilical, tá? O cordão umbilical é ligado na placenta, tá? Como eu falei, essa bolsa amniótica ela é rompida, o neném vai sair. O próximo passo seria, no caso, o corte do cordão umbilical. Show?
o cordão umbilical é retirado aqui, é cortado, né? Ou seja, tira esse vínculo do cordão umbilical, ou seja, troca de oxigênio e nutrientes da mãe com o bebê, e a placenta logo depois também é expulsa também, vai sair também pelo canal da vagina, belezinha? Então, o passo seria esse, o feto nasce, corta o cordão umbilical e a placenta também é expulsa do corpo, no caso da mulher, beleza? Pela a vagina também, show de bola? Então, esse, pessoal, é o normal, tá? Esse é o normal, e agora nós vamos falar um pouquinho sobre o parto cesariano, show de bola? Fica comigo. Pessoal, agora a gente vai falar um pouco agora sobre o parto cesariano, que eu já antecipei algumas coisas para vocês, tá? Vou dar um zoom aqui para vocês poderem copiar no caderno de vocês e mandar uma foto para mim, como é de plástico, tá bom? Eu quero também lembrar, pessoal, que nem todo mundo tá mandando a foto para mim do exercício, não. Do exercício e nem dos quadros, tá? Isso vai ser cobrado, depois vai ser cobrado e vai também, para a gente poder prosseguir, belezinha? Então vamos lá, olha só. Parto cesariano, isso é rapidinho, porque eu já falei, na verdade, a maioria das coisas já. Ó, o que deve ser considerado como um procedimento alternativo o parto cesariano, já que o normal é ter normal, como eu falei, né? Embora possa apresentar riscos, tá? O parto cesariano sempre apresenta um risco qualquer, né? Em alguns casos, ele se faz necessário. E quando ele se faz necessário? A primeira bolinha aqui, ó. Quando acontece, tem um mioma uterino de grande volume. Por que é necessário? Se tem um mioma, né, no útero de grande volume, ele vai dificultar que esse bebê saia, tá? Porque o mioma ele vai impedir que o bebê saia. Então, se a mulher tem um mioma muito grande, se faz necessário o parto cesariano, porque possivelmente o neném pode não sair, então pode ter um sofrimento ali e acabar morrendo, então não pode. Ó, quando a mãe apresenta doenças como doenças que possam transferir, no caso, para o bebê, tá? Doenças como HIV, sífilis, HPV e herpes, tá? Aí, na hora do parto, a criança pode contrair também essas doenças, então se faz necessário fazer a cesariana também, beleza? Gravidez gemelar, pessoal, de gêmeos, também se faz necessário em alguns casos também de ter também a parto cesariana. Quando o bebê apresenta um tamanho desproporcional em relação à pelve da mãe, tá? Se o bebê é muito grande e a pelve da mãe é muito pequenininha, de estrutura, ela não vai se dilatar o suficiente para expulsar o neném, tá? Então, nesse caso, né, estudo no preventivo, lá, na ultrassom, vai ter, no caso de medidas da pelve da mãe, também do bebê também, o ginecologista, o obstetra vai ver que se vai se fazer necessário também o cesariano também, porque o bebê não vai passar, né? Numa abertura menor do que ele, não vai passar, né? Show? Ó, quando o bebê estiver sentado, lembra que eu falei que o bebê estiver sentado? Se estiver sentado, se faz necessário também, porque dificilmente ele vai virar na hora que a bolsa estourar e começar, no caso, as contrações. Quando o bebê estiver em sofrimento, pessoal, o que seria um bebê em sofrimento? Vou dar um exemplo, né? Vamos supor que o bebê comece a diminuir as batidas do coração dele, por exemplo, tá? Ele vai diminuir as batidas do ritmo do coração. E isso vai fazer com que o bebê esteja em sofrimento, ou então outro tipo de sofrimento qualquer, como, sei lá, um cordão umbilical atravessando, sufocando o bebê, tá? Esse tipo de caso, quando o bebê estiver em sofrimento ou estiver em perigo, cesariana também se faz necessário. Quando o bebê apresenta, já falei, né? Quando o bebê é prematuro também se faz necessário que isso aconteça. E quando a mãe apresentar problemas cardíacos ou pulmonares. Aí, pessoal, tem a parte de eclâmpsia, pressão muito alta. Existem alguns riscos também, que quando a mulher tem, que pode ser fatal para a mulher, tá? E para o bebê, tá? Nesse caso, se faz necessário também a cesariana, belezinha? Pessoal, olha só. Leitura complementar, tá? Página 143. Página 143, leitura complementar, para vocês conseguirem fazer o exercício mais tranquilo. Show? E os exercícios das páginas 151 a 153, tranquilinho, belezinha, mandam para mim, tá? Tiram foto, que eu estou aqui para poder esclarecer qualquer dúvida que vocês tiverem, tá bom? Fique com Deus e até a próxima. Tchau. Já estava esquecendo já, pessoal. Menopausa, tá bom? Eu já falei um pouco sobre menopausa, né, pessoal? Você lembra? Eu falei que o início do ciclo menstrual, né? O início quando a mulher, né, está
pronta, ou seja, a função reprodutiva já prontinha, o início desse ciclo menstrual é chamado de menarca, tá? A produção de estrogênio e progesterona estão altos, beleza? Lembra? Show de bola. Então, o início, show de bola, muita progesterona, muito estrogênio, né? A mulher vai entrar no ciclo menstrual, como falei, de 28 dias. Outra coisa que vocês erraram também, quando eu perguntei qual era o dia fértil da mulher, na metade, 14 dias, 28 dias, ciclo menstrual, 14 dias, seria, no caso, o período fértil da mulher. Show? Só que na menopausa, pessoal, é o contrário. Como na menarca, que é o início do ciclo menstrual, ou seja, no auge reprodutivo, a produção de estrogênio e progesterona estão altos, quando vai diminuindo, lá por volta dos 45 anos, 50 anos, né, ele começa a diminuir, até que a mulher não menstrue mais. Ou seja, rompe esse ciclo menstrual. Nessa etapa, tá, seria, no caso, a etapa que vai cessar a parte reprodutiva da mulher. Show? Então, menopausa seria, no caso, o fim do ciclo menstrual e o sim também desse ciclo reprodutivo da mulher. Belezinha? E isso acarreta, apesar de ser natural, né, do organismo humano, apesar de ser natural, quando as mulheres entram na menopausa, elas têm algumas consequências, como calor, né, algumas dores, algumas têm começa com o osso ficar fraco, né? Mas existe também uma reposição, né, que o médico tem que ser prescrito pelo médico, na verdade, para que isso diminui esses sintomas incômodos da menstruação. Da menstruação não, da menopausa, belezinha? Tá bom? Só com o médico também, tá, pessoal? Nada de se automedicar só traz problema para o nosso organismo. Show de bola? Então, agora eu me despeço de vocês, façam o exercício e mande a foto para mim que eu estou aqui para poder esclarecer qualquer dúvida, beleza? Show de bola e até a próxima, pessoal.